Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui no nosso café da tarde com a palavra de Deus. Gostaria de convidar você a se juntar com a gente, pegar sua Bíblia aí. Vamos bater um papo. Vamos conversar a respeito de tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nos mostrar. Semana passada nós iniciamos, nós fizemos a nossa primeira live aí do nosso café da tarde. Lemos a parte da ascensão de Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e fomos do versículo 1 ao versículo 9. Hoje nós vamos ler do capítulo 1, nós vamos ver o capítulo 1, versículo 12, a partir do versículo 12. Amém? Então, eu vou passar aqui para e também apresentar os que estão com a gente, minha esposa. Boa tarde. Raabe. Boa tarde, Pai Senhor. Hoje a gente tinha um convidado para vir, mas acho que deve ter algum contratempo, ele não pôde vir. E também a Eliade, que esteve com a gente na semana passada, atrasou um pouco lá no que ela está fazendo e não deu tempo dela chegar. Mas nós estamos aqui. Então vamos aqui. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum comentário, manda esse seu comentário. É importante aprender a palavra do Senhor. Nós estamos lendo a palavra de Deus, a gente também quer até mesmo que você coloque em prática aquilo que você conhece, aquilo que você pensa a respeito da palavra de Deus. Então, nós vamos... O comentário é bem importante, né? Isso, o comentário é muito importante para nós, para a gente poder ver o grau, até mesmo que a gente pode conversar e você possa também aprender. É uma forma simples de nós estudarmos a palavra do Senhor e conversar a respeito dela. Então vamos ler. Diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, depois que aconteceu a ascensão, depois que Jesus foi assunto ao céu, e depois que eles viram o anjo, tudo dizendo: esse mesmo Senhor que do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele também descerá, do céu, para nos buscar, é claro. Amém. Então, nessa continuidade, nós estamos lendo agora, então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e acharam-se presentes ali Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé e Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos se reuniram sempre em oração. Isso é muito importante, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso tem que ficar muito claro, gente. Com os irmãos dele. De Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos e um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas. Veja que a respeito de Judas já havia sido profetizado, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Foi ele contado como um dos que teve participação nesse ministério, com a recompensa, claro, entre aspas, que ele recebeu pelo seu pecado. Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Por que, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens, presta atenção nisso também, que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja
conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois eles oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual dos dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, enquanto eu dou uma comentada, você se serve. Amém. Eu já estou aqui. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Tá servindo tomar um café com a gente? Aqui, ó, cafezinho. É café da tarde mesmo, com a palavra, gente. Vamos conversar, bater um papo, tomar um cafezinho. Então aqui, né, a gente vê que por causa de Judas, né, que se matou, né, eles sentiram falta de ter mais um. Por quê? São 12 tribos de Israel e cada apóstolo representava uma tribo, né? Tem que pôr açúcar, Jorge. Não, tá bom. Tá bom de açúcar. Tá bom de açúcar. O seu tá bom? Vai não? Eu acho que ela adoçou demais o café dela. Vai estar uma delícia. Então, irmãos, e aí eles acharam que tinha que escolher mais um. Às vezes eu, Laodiceia, leio isso aqui e penso assim, que talvez não fosse para ter feito isso, né? Não fosse necessário. Não, porque logo aparece quem? O apóstolo Paulo, né? Que eu já tinha providenciado. fez o papel completo ali, né? Mas talvez tinha que ser um que viu Jesus, mas Paulo viu Jesus, né? Jesus apareceu para ele também. Então, mas esse é um fato, né? E tá na Bíblia, por isso a gente tem que falar. E Matias foi um dos 12 apóstolos. Mas né? eu penso que a questão aí dos 12, ela está relacionada às 12 tribos de Israel. Sim, foi o que eu falei. Que havia a necessidade de haver Mas então, mas 12 depois que apareceu representassem- Paulo. Então, peraí. Que representasse as 12 tribos de Israel. Mas Paulo, por que Paulo não é contado? Porque Paulo é apóstolo dos gentios. Mas é apóstolo. Mas dos gentios. A Mas gente Pedro- não sabe na visão de Deus. De Deus. Pedro também, Deus mandou ele pregar os O gentios. que você acha? Dá a conta sua pra opinião. nós O aí. que você acha aí? Sua opinião. Na minha opinião, os 12, cada um representava a tribo de Israel. Sim. É claro que um dos 12 foi exatamente aquele que foi o que encaminhou, né, os traidores lá, os que foram matar Jesus. Então eles acharam que ficou faltando um dos 12. Que essa lacuna tinha que ser preenchida por mais um para que se tivesse os 12. E eu acho que por isso que eles exigiram que fosse alguém que tivesse participado desde o início até Você vê, a quando gente Jesus foi assunto nunca até- tinha nem ouvido então, falar, isso- mas por isso que eu ele falei, estava ali, presta né? atenção nisso, Matias, que né? não era qualquer um que estava lá no meio, ó, vamos lá e tal, vamos apresentar esses 12 aqui porque eles são mais bonitinhos, ou que eles são mais carismáticos. Não. Ele foi exatamente, acompanhavam. houve uma exigência de que houvesse uma participação dele por completo em Sim. todo o ministério de Jesus na terra, até a sua ascensão, para que não se perdesse absolutamente nada do conhecimento. É claro que ele está dizendo também que a questão de Judas, e é importante a gente falar sobre isso, ele já tinha sido predito a respeito, não do nome, né, não foi denominado o nome de Judas, mas que um haveria ia outro atrair, traidor, né? aquele que daria espaço, né, para o diabo O entrar diabo entra. e fazer esse papel, que é o papel terrível de traidor, que foi o precursor da traição da morte de Jesus. O que vocês acham? Então, eu queria comentar outra coisa, né? Que a gente vê muita gente falando errado sobre isso, algumas religiões, né? Ele fala aqui que todos eles se reuniram sempre em oração, né?
com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, gente, Maria não ficou intocada depois que teve Jesus. Ela era casada com José e ela teve outros filhos. Teve filhos e filhas, né? Tanto que muitas vezes, em outras ocasiões, eles foram procurar Jesus preocupado, que achavam que ele estava perturbado, porque ele não parava de trabalhar, né? Ele estava muito ansioso. E eles ficavam preocupados com Jesus. E Jesus era o mais velho, né? Pelo jeito, Jesus que cuidava deles depois que José faleceu, né? Mas, inclusive, em alguns comentários, algumas afirmações a respeito disso, é que quando Jesus fala de seus irmãos, ele está falando dos apóstolos, dos discípulos que estavam com ele, os próprios, aqueles que tentem. Gente, isso é tudo amador, é amador, não é Caiu de profissional. novo. O meu celular não é só, isso não é prerrogativa do meu celular não, gente. Isso é prerrogativa também do celular da Raab, que no culto passado também ele caiu. Alguns problemas, problema de queda da internet, mas nós estamos de volta aqui. Então, voltando aqui ao nosso comentário, a gente vê que existe essa afirmação de que Jesus chama de irmãos os que estavam com ele. Mas aqui a gente vê com uma clareza muito grande. Veja só o que eles falam lá, né? Todos se reuniram sempre em oração, inclusive Maria, a mãe de Jesus, veja que tem uma vírgula, e com seus irmãos, ou com os irmãos dele. Ó, aqui na minha versão está dizendo o seguinte, ó, e com os irmãos dele, os irmãos de Jesus. Não está dizendo assim, ó, os irmãos da igreja, os irmãos que andavam com todos nós. Não, ele está falando a respeito dos irmãos de Jesus. Né? Não havia nada de mais extraordinário. Maria, ela foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Um grande instrumento. Ela foi usada para trazer o nosso Redentor ao mundo. Porém, era uma pessoa simples. Uma pessoa normal, como qualquer um de nós, que também pode ser instrumento, e você também é instrumento de Deus, para anunciar Jesus ao mundo. Ela anunciou de maneira a dar a luz. E trouxe Jesus ao mundo. Mas eu e você também anunciamos Jesus ao mundo. Né? Nós proclamamos a sua palavra ao mundo. Então nós também participamos do mesmo ministério de Maria. Só que Maria, claro, teve, e ela continuou servindo aos propósitos do Senhor, junto com ele, durante o tempo que ele esteve junto com ela. Depois da ascensão, ela junto com os apóstolos, ela participou do ministério, e os irmãos dele também. Porque vocês imaginam, Maria era uma viúva. E claro que o Senhor também tinha outros irmãos para cuidar dela. O fato de eles terem também falado aquela parte lá que Jesus olha para João e diz assim, eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho. Alguns afirmam, porque ela ia ficar sozinha, como viúva, então precisa ter alguém para cuidar. Não, ele tinha outros irmãos e irmãs. E tanto em outras passagens também diz assim, não é esse José, né? Não é esse filho de José, o carpinteiro, não está entre nós, suas irmãs e seus irmãos, né? Quer Então, dizer, por ver, eles achavam assim que o Messias ia pousar que nem um disco voador, Isso. né? Não podia ter família. Parece isso, né? Daí seus Era claro muito difícil imaginar que o Filho de Deus, viria de uma mulher, isso, né? Uma mulher virgem, né? então difícil. eles não aceitaram a forma como Deus deu o Messias dele. Isso. Mas nós aceitamos. claro. E somos felizes e satisfeitos com o que Deus fez por nós, né? O que mais chama a atenção aqui, Rabi,
nessa leitura que a gente fez? Eu tava aqui olhando pro meu café. Essa irmã só quer tomar café, gente. Gente! Próximo, né? Então vamos pro capítulo 2. Ei, Jorge, mas tem uma curiosidade aqui desse lugar onde Judas fala assim que ele ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Esse lugar, aquela Aline, Israel com Aline, ela estava explicando, não sei se é isso mesmo, É isso mesmo. que é o mesmo lugar, É o mesmo lugar onde o povo de Israel sacrificava os filhos a Moloque. Sabiam disso, gente? É o mesmo lugar. Ela foi lá e mostrou o lugar onde é. E é onde também será a guerra, né? A última guerra do mundo, né? Eu tenho um comentário a fazer sobre o texto, sim. Opa! Me Agora refrescou a sim, memória. refrescou a memória. Sobre essa questão de Judas, porque tem algumas pessoas que ficam colocando em dúvida, será que Judas foi perdoado, se arrependeu e tal? Então, eis aí uma diferença. Eu entendo que tanto Judas quanto Pedro, ambos traíram Jesus. Ambos. Um entregou Jesus. Negou que eu conhecia. Isso. Um entregou Jesus, né, vendeu lá a informação de onde Jesus estava. E o outro negou que conhecia Jesus veementemente. Então, ambos traíram Jesus. Só que o que diferencia Pedro de Judas é que Judas, ele traiu Jesus, fugiu, se escondeu, ele sentiu remorso, ele não quis saber de Jesus. O contrário de Pedro. Jesus esteve com Pedro e Pedro ficou ali, junto dele, mesmo ele tendo feito o que fez. Deixa eu limpar. Né? Ele tendo feito o que fez, ele não fez como Judas fez, de ir lá se matar. Não. Porque Judas, ele achou que traiu o sangue inocente. Ele não viu Jesus que traiu Jesus como Deus. Pedro viu. Isso. E a diferença é essa. Pedro, mesmo tendo traído Jesus, recebeu o perdão de Jesus. Né? A atitude dele não foi uma atitude de uma pessoa que teve remorso. Já Judas não. Judas, ele não recebeu o perdão de Jesus porque também ele não quis. Claro. Justamente eu creio que por causa disso, porque ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Porque a expectativa dele era totalmente terrena. É isso que eu ia comentar. Desde o começo, você lê a palavra, os evangelhos, você vai observar que a motivação de Judas não era uma motivação, por exemplo, de estar em busca do Messias, em busca do Salvador. Ele acreditava, ele era político, ele acreditava sim que haveria e que chegou o momento de um reinado político. Sim. Então ele estava empenhado, a motivação do coração dele não era exatamente como a dos outros que, na sua simplicidade, eles foram aprendendo com Jesus. Ele, tanto é que se você notar ao longo do percurso, Jesus sabia das intenções do coração de Judas, que ele não tinha um coração inteiro e sincero. Por quê? Porque eram dadas ofertas para o ministério de Jesus nesse tempo, e ele, Judas, ele tirava dinheiro do cofre, né? Vamos dizer, tirava dinheiro do bolso, do bornal, ou de onde era depositado, e ele era o tesoureiro. Você vê, eu acho engraçado isso. Jesus colocou ele como tesoureiro. Nunca tirou dele. Nunca tirou a tesouraria de Judas. E Jesus conhecia as motivações de Judas. Ele, na sua presciência, sabia quem representava Judas. Sabia que era fácil ele até mesmo tomar o tipo de atitude que ele tomou, porque as motivações dele estavam apenas concentradas no campo da humanidade, não no reino do céu. E ele sempre
tinha uma oportunidade, ele murmurava contra os atos de Jesus. Isso é interessante, ele não aceitava, né? Interessante porque isso dá... Eu entendo assim, né, que a murmuração, ela é uma porta aberta para o trabalho de Satanás na nossa vida. Então, cada vez que Judas murmurava tanto abertamente como, com certeza, ele dentro do coração também reprovava Jesus, que eu entendo isso. Primeiro, que ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Segundo, que ele reprovava Jesus no modo de agir dele. Cada vez que isso estava dentro dele se movimentando, era porta aberta, espaço aberto para Satanás continuar fomentando dentro dele o desejo de tirar Jesus fora do Isso é um perigo para nós, sabe? Isso. Porque muita gente, a Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor, né? E Ele satisfará o desejo do teu coração. Muita gente não gosta da própria vida, não aceita o que Deus está fazendo com ele. E isso vai gerando o quê? Revolta, ansiedade, e é tudo contra Deus. Isso. Né? Eu lembro que muitas mulheres, né, nesse caso, que são solteiras, não gostam da vida que tem, não entende porque Deus não dá um esposo para ela, mas a Bíblia ensina, né, que a gente deve estar feliz e contente, porque isso é fonte de lucro. O contentamento com a alegria é grande fonte de lucro, né? E eu creio assim que isso é uma situação, mas existem muitas situações que a gente não gosta do que Deus está fazendo com a nossa vida. Por isso fala, agrada-te do Senhor, gosta do que Ele está fazendo, depois Ele faz, né, o desejo do seu coração. Isso. Se você está nos assistindo agora e quiser fazer um comentário, tiver alguma dúvida com relação a isso, ou irá nos assistir posteriormente nós vamos compartilhar no YouTube e vamos compartilhar também no Facebook. Se você quiser fazer alguma pergunta, manda. Vamos aprender juntos. A gente vai conversar, porque isso aqui é um bate-papo. Isso aqui nós não estamos aqui fazendo um estudo teológico, abrangente, sabe, como uma classe de escola dominical. Nós estamos batendo um papo, tomando um café e falando a respeito daquilo que mais nos interessa, a palavra de Deus. Então, um exemplo, olha, só deixa eu citar um exemplo aqui, um dos exemplos de Judas, eu acho que você já chegou a ler a respeito disso, é quando a Maria vai quebrar o vaso de alabastro com aquele unguento, né? Que isso, ele fica indignado. De nardo puro. E ela quebra aquilo, né? Aquele gesto de abrir mão de tudo que ela possuía, aos pés de Jesus. É um gesto de humildade e de submissão. Tomar o cabelo, que era a honra dela, da mulher, e enxugar. Às vezes as pessoas não entendem esse gesto. Ele podia pegar, por que ela não pegou a toalha? Não, ela pegou o próprio cabelo, demonstrando o quanto ela estava debaixo da autoridade daquele que estava ali, pegando os pés de Deus. Sabe? É demais. E ele estava ali vendo isso, e simplesmente o que ele pensou? Caramba! Dinheiro. Pô, isso aí vale uma grana, rapaz. Isso vale um dinheirão enorme. A Bíblia diz que é tudo que ela possuía, era uma poupança que ela tinha ali, né? Com aquele perfume tão caro e raríssimo. E caro. Então, ele fala, poxa vida, não seria mais bonito, né? Mais bonito, pegar, vender, trazer aqui como oferta, 300 dinheiro, que era muito dinheiro para ele, e dar aos pobres. É claro que o próprio evangelho diz que ele falou isso, porque ele era tesoureiro e ele roubava da bolsa. O interesse dele não era nem dar aos pobres, era roubar. Era pegar uma porcentagemzinha. Era roubar. Não ia roubar. Eu acho que ele tirava assim, tinha 10, ele tirava 2. Jorge, mas não dá para entender, né? Como pode, gente, uma atitude dessa diante de tanto milagre? Mas morto ressuscitando, isso cego vendo. É pra gente aprender de que, mesmo você tendo uma fonte de água pura, de água viva, você ainda pode não ser contagiado ou contaminado plenamente por aquilo.
você pode ter resistência no seu coração. Às vezes você está numa igreja que você é alimentado, o pastor é um homem de Deus e que prega e que é um homem ungido, e a pessoa mas não está de encontro bate e vai, aos volta. teus anseios, você Isso. fecha o coração. Bate e volta, não entra, não penetra. E a gente vê que na igreja é assim. Você está na mesma igreja do outro irmão e você está lá sendo abençoado pela palavra e o outro irmão olhando no relógio Você falando, está em nossa, não lágrimas, aguento mais. né? Você está em E lágrimas ali. ele estava seguindo Jesus. Assim como todos nós estamos seguindo Jesus. Gente, seguindo Mas Jesus era não é só ele Era o que... próprio Deus né? ali. Não é- Não satisfez Judas. Não era só ele que estava seguindo Jesus com motivações erradas. Porque tem muita gente seguindo Jesus com motivações erradas. Ó, algumas motivações. Os milagres que Jesus faz, eu quero para mim. Quantos que acompanharam Jesus e demonstraram que estavam acompanhando ele por motivações erradas. Você quer ver? Quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes para praticamente quase 30 mil pessoas, foi uma festa. Você imagina, eles veem um milagre daquele, de talvez muitos que estavam ali nem viram ser apresentado 5 pães e 2 peixes. Certo? Sim. Mas mostra que a motivação deles estava aqui, naquilo que eles recebiam de Jesus, que quando Jesus se afasta um pouco, todo mundo vai atrás dele. E vão procurar, oh, mestre, faz tempo que o senhor chegou. Aí ele disse assim, vocês estão me procurando por causa do pão que foi multiplicado. E quando Jesus fala algo sério, como nós devemos entender o corpo, o sacrifício de Jesus de maneira séria, que isso implica na nossa continuidade como seres vivos, porque o corpo nosso, ele vai deixar de viver, mas eu vou continuar e você vai continuar para a eternidade. Então você imagina, quando Jesus fala algo sério, ele fala assim, quem não comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não é digno de mim. O que eles disseram? Nossa, que parou, acabou o pão, acabou a multiplicação, ele foi para comer ele. Ou seja, eles simplesmente falaram, nossa, que palavra dura essa. Começaram a ir todo mundo embora. Quantas pessoas estavam ali? Mais ou menos, umas 30 mil. Sobrou 12. Jesus vira para os 12 e pergunta para eles, vocês também querem ir? Aí o Pedro, a gente vê aí agora o Pedro, numa atitude de quem estava aprendendo algo, não era o Judas, não. Os olhos estavam sendo abertos. Estava sendo aberto. Ele diz assim, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Gente, isso é demais. Agora você imagina, Judas participou de todos esses milagres. Judas estava presente quando Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias podre, fedendo. Né? A própria Marta, a irmã de Lázaro, falou assim, Senhor, ó, está cheirando mal, já está podre lá, está lá dentro. Não, Senhor, não se preocupa não. E ele vira, eu não falei para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Isso tudo chama a nossa atenção, né? Qual é a nossa motivação? Qual é isso? É isso que eu quero. Do Senhor. É a motivação. O que você está buscando? Qual a motivação sua de seguir Jesus? De caminhar Jesus? A palavra do Senhor diz que nós devemos deixar, em Hebreus, no capítulo 12, deixar essas coisas que nos embaraçam, essas motivações erradas, que nos embaraçam, e a gente prosseguir para o alvo. Nós temos um alvo. Todo ser humano que conhece Jesus, e não só aquele que não conhece, mas todo ser humano que nasce deveria ter um alvo. Viver. E eles têm um alvo, viver. Mas não entenderam como é esse viver
em tempo limitado, sabendo que Jesus está apresentando para nós uma eternidade inteira para viver. Então ele fala assim, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. A nossa motivação tem que estar. A nossa motivação não é por aquilo que a gente quer receber. Sabe por quê, gente? Não precisa ter esse tipo de motivação, não. Não precisa. Porque Jesus disse assim, olha, se você buscar O reino do céu. o meu reino, o reino do céu, estas coisas que você está buscando, não serão acrescentadas. Mas olha, uma coisa, eu queria fazer esse comentário. Uma grande maioria das pessoas, quando vêm para Jesus, elas vêm por causa de motivações erradas. E não há nenhum problema nisso. Não, Ela vem pela salvação do parente, pela cura de alguém, ou pela vida financeira que está um caco. E não há nenhum problema nisso. Só que o que acontece é você continuar como Judas, com né? Jesus. Judas andou com Jesus. Isso, permanecer sempre de olho nessa motivação e você não está aberto para aprender de Cristo. O problema é esse. Eu utilizar Jesus como um amuleto na minha vida. Então eu venho para Jesus com essa motivação errada e não permito que ele faça mais do que aquilo que eu quero. Então Judas, ele não estava se permitindo, ele não estava aberto, disponível para aprender para de mudar Deus, o rumo para dele. mudar o rumo. É. Pedro, e como todos os outros, num princípio devem ter pensado a mesma coisa de Judas. Nossa, veio aqui nosso libertador, a gente vai fazer uma revolta. De Jesus, não? Isso, de Jesus, né? Vamos fazer uma revolta, nossa. E aí, conforme foram andando com Cristo, é que foram aprendendo, falando, epa, não é isso não. Só que continuaram ali abertos para aprender mais de Deus. Então o problema da gente é esse, a gente se fecha. Eu só preciso disso daqui, Deus, não quero mais nada do Senhor não, é só isso aqui, só resolve isso aqui. E aí eu acho que entra o orgulho, a arrogância, porque para a gente aprender a gente precisa se humilhar. Sim. E é importante precisa você... voltar atrás. Isso, e a precisa gente começar de novo. Tudo isso. E é importante você ter colocado isso, porque a gente vê também, que a motivação, eu não sei de todos os discípulos, mas a gente vê de alguns dos discípulos que também estavam com motivações erradas. Mas é o que ela falou. Eles perceberam, ela disse que né? ao longo eles foram mudando essa motivação. Já Judas, ele tinha um alvo. Isso. É diferente. Assim, ó. Jesus se tornou um alvo maior ao longo do tempo que eles foram conhecendo Jesus, né? Por isso que a palavra de Deus fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E a gente vê, por exemplo, vou citar um exemplo aqui de motivação errada, são os dois filhos de Zebedeu, né? Eles começaram a discutir entre eles quem seria o maior. Né? Quem seria o maior deles? Então, eles ainda estavam também com motivações erradas, muito embora acreditando no reino do céu, mas ainda com motivações erradas, de ter uma poder, posição, né? De destaque, né? É um outro lado de motivação que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Que isso, na realidade, é um pouco de presunção do coração humano de achar, então, que ele, por estar com Jesus, ele deve ter um certo grau não de conhecimento, mas um certo grau de... A outra coadjuvante chegou. O coelhado chegou. Um certo grau de afinidade com o Senhor e tem o direito de sentar à direita e o outro sentar à esquerda de Jesus. Aí entra outra coisa também. Jesus foi para o deserto ser tentado lá por Satanás. Satanás chega num ponto que ele vai lá e leva Jesus para olhar todos os reinos. E ele oferece a Jesus poder. Poder. Você me adora e eu te dou poder sobre Sim.
Satanás, ele não sabia, ele não sabe exatamente, como é que eu posso dizer, não sabe exatamente o plano perfeito de Deus. Não. Ele, geralmente, ele tem uma cópia, ele tem uma réplica. Então, o poder que Jesus queria, né, digamos assim, não era esse o poder. O poder que Cristo dá não é esse o poder, é o poder sobre as nossas fraquezas, da gente submeter o nosso da gente eu. não ser escravo. Isso, então é esse o poder que Jesus dá, que o Espírito Santo dá a nós. É o poder da gente conseguir ser livre da escravidão do pecado. Satanás, ele sabia que tinha poder aí, né? Tem poder, então eu vou oferecer a ele o poder e aí está resolvido. Mas não era esse o poder. Não é só isso, ser livre também. Ninguém sabia que a missão secreta de Jesus era morrer. Ser livre também desses caprichos humanos. Porque isso que você falou, o que a gente está falando aqui, são caprichos dos seres humanos. Eles têm esses caprichos de querer ser mais, de às vezes achar que merece alguma coisa, achar que é melhor que o outro, e achar que Deus ele tem ele por preferido, ou que Deus tem alguém por preferido. Ele não tem ninguém por preferido. Não é porque os 12 estiveram com Jesus que eles são os preferidos. Eles estiveram com Jesus porque viveram no tempo de Jesus. Mas a Bíblia mostra que o Senhor trata a todos de igual maneira. Ele não tem ninguém, não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus é clara com relação a isso. Só que o ser humano é cheio de capricho. E aí é onde entra essas motivações, onde o Espírito Santo também vem nos dar, ele nos dá esse poder para a gente vencer esses caprichos. Então, e aí o diabo e as pessoas, elas olham, igual quando foi Paulo. Pode chegar, Ilha. Eu não sei se foi Paulo e Silas, eu não sei. Mas quando chega num lugar lá, tinha o adivinho. Ah, sim. E aí vê eles fazendo milagres, e aí ele fala que ele quer também. Simão. Que ele quer também. Então é uma leitura errada das coisas, porque ao ver os milagres acontecendo, ele não vê aquilo como algo divino, mas ele vê como uma forma de se promover e ganhar dinheiro. Isso, né? Então, Satanás, ele faz isso com a gente. Ele sempre tenta mandar réplica pra gente. Ó, você tá querendo proximidade com Deus? Eu tenho como tirar. Né? Você vai fazendo... Tem um parecido. Isso tem um parecido aqui. Só que é da terra. Isso, mas quando ele né? Eu estava esses dias falando com esse Elis. Principalmente o evangelho de hoje que está sendo apresentado é o evangelho réplica. Entendeu? Que parece que é evangelho, tem tudo para ser evangelho, mas não é evangelho. E aí, como é que você descobre isso? Quando ele é pressionado. A réplica, quando ela é pressionada, ou seja, você vai um couro lá, quando você pega para esticar o couro que não é couro, ele rebenta. Não aguenta as pressões. Não aguenta as pressões. Então você tem como saber se aquele evangelho que está sendo pregado e se você está sendo alimentado e vivendo esse evangelho quando você é pressionado. Então as coisas da vida, os problemas, as dificuldades, elas não são ruins, porque elas estão fazendo a pressão. Apurar o que o original tem que estar presente aí. E é também importante a gente ver a diferença entre uma coisa e outra. A respeito do evangelho. O evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, ele produz uma coisa. Se o evangelho que não for de Cristo, ele não vai produzir isso. Sabe o que ele produz? Arrependimento. O evangelho de Cristo produz arrependimento. E o evangelho de Cristo, ele glorifica a Deus. E glorifica a Deus. Não, ele produz arrependimento, ele produz o perdão. Agora, o evangelho que não produz arrependimento, o evangelho que traz aconchego, né? Traz aconchego, que traz bem-estar, que traz prazeres de bate-papo, de relacionamentos, apenas disso, não é evangelho genuíno.
O Evangelho de Cristo, ele produz arrependimento. Quando a gente ouve a palavra, por isso que nós estamos vivendo uma época de uma grande diferença hoje. Você não vê muitas pessoas se arrependendo dos seus pecados. Mas ele quer ser alisado. Não, eles até vão para a igreja, mas eles não se arrependem dos seus pecados. É difícil você ver hoje as pessoas caírem de joelhos dizendo, eu estou buscando perdão do Senhor, arrependido de ter feito mal, de ter mentido, de ter roubado, e se sente sujo. Sabe? Hoje, infelizmente, talvez é uma falha daqueles que pregam a palavra, né? Porque não dão ênfase a isso, não mostram que as pessoas devem realmente se converter dos seus maus caminhos, não mostram que as pessoas devem pedir perdão, se arrepender, mas eles pregam o evangelho de conveniência, né? O evangelho de benefícios, né? Isso tem as duas, né? Como a que a gente viu aqui, Judas seguiu Jesus o tempo todo. Com motivações ele tinha a erradas. verdade ali, ele Isso. não abriu os olhos. Como eu falei, tem muitos pregadores pregando a palavra de Deus. E a pessoa não vê e a porque pessoa não vê porque o não que quer. ela está buscando é outra coisa. Agora, Exatamente. também não significa que a palavra pregada não tem poder. Ela tem poder, gente. Às vezes as pessoas podem não ter ouvido o evangelho de arrependimento e tal, mas ao longo de ouvir a palavra, ele mesmo, o Espírito Santo, vai movendo. Mas há uma falha daqueles que foram encarregados de pregar a palavra da verdade, pregar o evangelho da cruz. Porque essa designação foi dada a nós, igreja, pregar o evangelho. Então, Jesus designou a gente a pregar o evangelho. Mas como a palavra de Deus é poderosa, ela muitas vezes vai chegar no coração, porque a gente vê o processo, inclusive, do que foram os discípulos. A Bíblia mostra que depois da ascensão, depois que Jesus falou com Pedro, perguntou se amava ele e soprou sobre eles o Espírito Santo, nunca mais Pedro pescou. Nunca mais ele foi fazer aquilo que era propriamente seu, mas foi servir o Senhor de verdade. E todos aqueles que estavam com ele. Então, isso mostra o poder da palavra, né? O poder da palavra que ela vai gerando, vai crescendo, né? Nas pessoas. É importante a gente ver isso, gente, porque... Eu queria falar uma coisa aqui, né? Que eu falei sobre Matias. Ah, sim. Mas lendo aqui a oração dele, eu voltei atrás. Voltei atrás. Ó, depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos. Então eles pediram para Deus mostrar. Mostra no qual destes dois tens escolhido. Então volta lá onde você achou que voltou. Então, é que eu achei que não precisava ter escolhido Matias, porque depois apareceu Paulo, né? Que foi tão importante. Mas aqui Deus escolheu ele, porque Deus viu o coração dele. E Matias foi escolhido por Deus, não foi pelos discípulos, né? Por causa dessa oração. Isso também é importante para vocês verem como é importante ler a palavra. Porque às vezes a gente pode ter uma opinião sobre determinado assunto. Por isso que eu falei, né? minha opinião, né? E às vezes a gente fala, muitas vezes aquela opinião, Quer um como se chazinho? fosse algo concreto, ó, Tomar um chazinho? cristalino. E às vezes não é, quando de repente você para olhar e ler na palavra, aí você percebe. Né? Esse aqui é um chazinho de cidreira, gente. Capim cidreira. Maravilhoso, gente. Pena que você está aí do outro lado, aí não pode tomar com a gente, mas olha, tá bom, hein? Agora, eu acho importante isso, porque eu tinha também prestado atenção nisso, e tem uma coisa aqui que eu quero comentar com vocês. Porque você Então sabe hoje o a que gente acontece? não vai pular de capítulo ainda não, né? Não. A semana que vem, É o 2. na quarta-feira, nós vamos entrar no capítulo 2, porque vai falar sobre a vinda do Espírito Santo e Pentecostes. Esse assunto Esse tem que é mastigar. maravilhoso, gente. Então é o seguinte, mas eu quero ver uma coisa aqui, que fala assim, ó, então eles tiraram sócio. E aí, eu queria ver o que vocês pensam a respeito disso.
Aí, chegou a Eliade, gente. Vem mais pra cá, Eliade. Vem Boa mais pra cá, pra ficar mais perto da câmera. Isso. Chegou um pouquinho atrasada, quase no fim, mas a ponto de participar do nosso café. Tá aí, a sua xícara tá ali, ó. Olha lá, tá vendo? Você quer Bota chá nosso ou quer cafezinho. café? Então, Então pega. pensa só uma coisa, gente. Eu queria que vocês parassem um pouco para pensar e o que vocês entendem disso, porque isso às vezes pode confundir as pessoas. Falar, boy, Era eles tiraram costume. sorte. Era costume entre eles. Mas hoje, o pensamento das pessoas, aqui era costume dele. Então a gente pode participar de jogo de azar? Ah, pai, as pessoas elas utilizam. É tirar sorte, é igual 2 ou 1. Parou ímpar pra criança. É. Põe lá o palitinho, quem Bonito. tirar o palitinho maior. As pessoas para elas poderem ter Fazer coisa errada, isso, para elas poderem fazer coisa errada e ainda dizer que tem alguém endossando, elas dizem o seguinte na Bíblia: isso daqui estava falando para a época. Hoje em dia tem muito jogo. Aí tá falando para a época. Isso daqui era por causa da época. Então a gente não pode trazer isso para nós. Mas nesse caso aí, se a pessoa quiser, ela vai dizer que vale. Isso. Entendeu? Mas a pessoa faz porque ela quer fazer, ela quer achar alguém para endossar. Então não adianta. Não pode dizer que inocentemente a pessoa vai fazer confusão. Não porque é esse tipo de fazer confusão. sorte, né? Não é. É só pra ver. Quem é que vai fazer tal coisa? É 2 Ah, ou 1, parou Aliadinho, ímpar. vai. A Raab, inclusive, precisa sair um pouco antes agora, porque ela tem um horário marcado às 4 horas. A semana que vem ela não vai marcar às 4 horas, tá bom? Ela vai estar aqui até o final. Mas por enquanto ela tá. Já deu tchau pra todo mundo, Raab? Tchau, Pai Senhor. Ela já está atrasada, gente. Então, mas isso aqui é importante porque tem muita gente que ora a Deus e pede para Deus dar um recurso, né? Está numa situação difícil e ora ao Senhor e aí ele pega, compra uma raspadinha para tirar sorte. Eu vi hoje. Não é esse tipo de sorte, eu né? vi hoje um testemunho. Olha, só interpreto assim quem quer pecar. Porque eu nunca interpretei assim, eu sempre interpretei como parou ímpar 2 ou 1. Eu lembro, gente, eu lembro do meu pai. Eu vou falar para vocês, vou expor minha própria família. Eu lembro do meu pai. Um dia eu cheguei na casa lá do meu pai, que hoje já está com o Senhor, graças a Deus, ele e minha mãe. Mas eu cheguei lá e o paletó dele ficava na cadeira assim e tal. E eu estou conversando com ele, eu olhei no paletó dele e assim, no bolso de dentro estava lá uma telecena. Eu falei, pai, o que é isso? Não, isso aí é só Título de capitalização. só título de capitalização. Isso não tem nada demais, né? E se eu ganhar, Deus me abençoou, né? Já viu, a minha esposa, ela não vai contar agora, porque não dá tempo de contar, mas ela viveu isso de perto. Quando ela era pequena, ela morava no Rio de Janeiro, lá na Mantiqueira do Xerém, e o irmão da igreja jogou no bicho. E ganhou. E ele, para poder... Ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. E ele pegou, tirou o dízimo e deu para a igreja. Ele se sentiu pesaroso e doou tudo para a igreja. Olha lá, doou para a igreja. Gente, que motivação boa essa, né? Doou para a igreja. Doou tudo. Ele se sentiu pesaroso, é pecado para ele, mas não é pecado para a igreja. Ou seja, a gente precisa tomar muito A cuidado. igreja estava em construção e caiu tudo. A gente tem a visão Caiu errada em das cima coisas. de um irmão e ele ficou aleijado. Olha, ó. Ajudou na construção, a construção caiu em cima do irmão e ele ficou aleijado por causa dessa ajudinha tão abençoada, né? Entre aspas. Mas o que a gente está querendo dizer aqui, gente, é para a gente não ficar minimizando as coisas. Aqui, esse tirar sorte, eles pegaram, por exemplo, vamos supor, você já fez isso na sua igreja, inclusive. Põe o nome do fulano no papelzinho, põe o nome do ciclano no papelzinho, Balança. põe uma cestinha lá e tal, balança e puxaram então o nome lá. Mas debaixo Matias. de oração, né? Mas antes oraram a Deus para que Deus
direcionasse Aquele quem sorteio. seria aquele que Deus escolheu. Não é, a questão não é nem a escolha deles. É. A escolha é aquilo que Deus escolheu. Sim. E Deus escolheu Matias. Agora, o fato de nós lermos essa parte, essa pequena, muitas pessoas podem confundir essa parte, tirar o sorte, ou pegar o dado, jogar o dado, coisa parecida. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para não tentar, de alguma forma, justificar outras coisas que a gente está habituado a fazer. Dizer, não, isso também vale para isso. Não vale, tá, gente? Era algo, inclusive, da época, eles tiravam sorte para as coisas, né? Não era nem pegar a garrafinha e giraram, não. Eles tiraram, eu imagino que eles tiraram no papelzinho. Entendeu? Eles Eu faziam imagino. o palitinho. Ou palito, ou palitinho, um menor, outro maior. Então um representava Matias, outro representava, e aí pá, quem puxou o palito, puxou do Matias, e aí o Matias foi escolhido. Então, eu creio que dá para fazer um resumo, né? Isso. Que Lucas escreveu para o amigo dele, Teófilo, daí veio o livro de Atos, e ele escreveu as coisas que aconteceram depois que Jesus foi assunto ao céu, né? Depois que Jesus foi assunto ao céu, eles ficaram percebendo que faltava um, porque Judas, né, morreu. E depois disso, eles tiraram a sorte, né, e caiu sobre, debaixo de oração, caiu sobre Matias. Então Matias passou a ser um dos 12 apóstolos, né? E depois disso, eles aqui falam da situação de Judas, né, que por que Matias entrou? Porque Judas fez o que não devia e a sorte dele foi muito feia, né? E depois disso, a história aqui termina, né? Eles colocando Matias como um dos 12. Um dos 12. A semana que vem nós vamos falar sobre a vida do Espírito Santo Pentecostes. Aqui, esse assunto, gente, vai ser muito bom. Se prepara para você ser tocado pelo Espírito Santo. E se prepara para a visita poderosa do Senhor. A gente sente aqui, quando a gente está estudando, gente, está aqui conversando, batendo papo, a gente sente a presença do Senhor. A gente sente como o Espírito Santo faz fluir os assuntos que nós estamos conversando aqui, até para voltar num determinado ponto em que a gente teve um pensamento fora do coisa. Mas eu quero falar aqui um pensamento meu. Isso é um pensamento meu, gente. Mas eu penso o seguinte: havia necessidade dos 12 apóstolos. Por quê? Porque encerrou-se ali o ciclo de Israel. Que era o ciclo de Israel, ele encerrou-se naquele momento ali, naquele tempo em que o Evangelho foi pregado aos judeus. Jesus participou com todo o seu ministério ensinando e pregando aos judeus, e tanto é que quando vinha alguém de fora, ele disse assim: não é lícito tirar da mesa o pão e dar para os cachorrinhos, porque ainda não era hora disso. Quando veio o centurião, que era um de fora, ele estava falando com as ovelhas de Israel, e ele estava anunciando o Evangelho a Israel, que Israel no seu todo representa as 12 tribos, não é só o Jacó, são os 12 filhos de Jacó, descendentes de Jacó. Então, encerra ali o ciclo, porque em Jesus também encerrou o tempo das 69 semanas nele. E depois que aconteceu, ele foi crucificado, encerrou o tempo. E aí, então, depois disso vem quem? A igreja. Vem a igreja através de quem? Através de quem? De Paulo. De Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios. Claro que a igreja, ela começou em Israel. Termina o ciclo dos 12. Agora, um morreu, ficou aquele ciclo, precisava ser completo. Escolheram Matias para que o ciclo se fechasse, e a partir daí vem a vinda do Pentecostes. É o nascimento da igreja. O nascimento da igreja. Isso é muito importante. E aí, os 12 não continuaram
fazendo o trabalho da proliferação do Evangelho. Diretamente. Deus escolhe o apóstolo Paulo. Escolhe Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Porque é o tempo que iniciou o tempo da igreja. Isso é um pensamento meu, gente. Então você vai pensar aí com você, o que você pensa a respeito disso, mas para mim, é exatamente isso. Fechou-se um ciclo, que é o ciclo de Israel, começa agora o ciclo da igreja, só que esse ciclo da igreja também vai acabar, também vai terminar. Vocês veem que quando ele fala do encerramento do ciclo, presta atenção nisso. Ele fala, vocês estão vendo aí, varões galileus? É quando encerrou o ciclo. Só que ele está falando que esse mesmo Senhor vai voltar. E ele vai voltar em que tempo? Quando encerrar o ciclo da igreja. Nós estamos vivendo aí o prenúncio e o tempo do encerramento do ciclo da igreja. Quando Jesus vai arrebatar o seu povo. E você só está preparado, gente. Olha com mais seriedade a palavra de Deus. Busque. Leia a palavra. Gente, não fica dando só ouvido a falas mansas, né? Falas eloquentes. Leia a palavra. Porque o primeiro mestre não são os homens, é o Espírito Santo. Amém. E é o Espírito Santo que nos ensina, gente. Alguém pode falar muito bem, pode ser muito inteligente, pode ser, você fala assim, nossa, que compreensão da palavra. O Espírito Santo também quer te dar a compreensão dessa palavra, para você particularmente. Então, leia a palavra. Leia, estude. Gente, eu louvo a Deus, porque Deus nos deu esta oportunidade de nós estarmos aqui, juntos. Eu acho que eu não tinha visto ainda algo assim, pela internet, para a gente conversar. Para nós é maravilhoso que a gente está aqui uma horinha conversando a respeito da palavra do Senhor, senão a gente estaria fazendo outra coisa. Mas estamos aqui falando, estamos compartilhando com você essa palavra tão maravilhosa do Senhor para a nossa vida. Então eu quero convidar você estar conosco. Deixa eu 59, 58, vou pegar uma coisa aqui, eu quero anunciar uma coisa para você. Para você que mora aqui na nossa região, na sexta-feira nós temos o nosso grupo familiar. E nós estamos dando estes estudos temáticos que estudos para grupo familiar. Participe conosco, porque olha, veja só, não é que vai ser sexta-feira agora esse tema, mas aqui, olha, veja só, existem falsos cristãos? A gente discute sobre isso. E aí nós temos 8 questões, perguntas que nós fazemos aleatoriamente para as pessoas e elas possam participar. É uma palavra muito simples, fácil de entender, e a gente pode juntos aprender também de uma forma muito baseado dinâmica. Na palavra. A palavra do Senhor. Isso Baseado aqui, na palavra. está aqui o texto bíblico, ó. Estamos em Atos, inclusive, ó, Atos 5, 1 a 8, mas não vai ser esse aqui, mas ó, identificando cristãos de verdade. É o tema do livro. São 8 semanas de cada livro desse. Tem 30 e poucos livros desse aqui para a gente estudar. E se você essa quiser maravilha. abrir sua casa também, Também, né, se pra você esse que grupo, mora aqui, nós estamos falando de pessoas que moram nós aqui. vamos com próximo, muita alegria. O nosso grupo familiar é lá no Poço Frediani, ali em frente ao Poço Frediani, onde a Rabi mora. E toda sexta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos lá para estudar a palavra do Senhor. E temos o nosso culto no domingo. Participe conosco, seja pela internet, ou seja presencial. Participe, vamos adorar a Deus juntos. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dê uma semana abençoadíssima. Te esperamos então até a próxima quarta-feira. E aí? Vai se despedir deles também? Até quarta. Até quarta que vem. Enquanto, Fica na paz do Senhor. enquanto elas estão aqui, né, aí olhando para vocês, eu vou sair do meu lugar para desligar
porque é tudo manual, aqui é tudo amador, não é profissional, então eu tenho que sair para desligar a nossa câmera. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E agora? Saiu?